Oi galera, tudo bem? Tô trazendo um vídeo de caso hoje. É o caso da Kalinka Bamberski. Esse é um caso que eu já queria contar há muito tempo, porque é uma história que me chama muita atenção e eu tô muito curiosa para saber o que vocês vão achar. Então, antes de começar, é claro, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no meu canal e compartilhar para ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso, vamos lá pro vídeo de hoje. Kalinka Bamberski era uma adolescente de 14 anos, filha de André Bamberski e Danielle Gong. Ela era descrita como uma menina muito feliz, ativa, que gostava de esquiar e de surfar e patinar no gelo. Kalinka morava em Lindau, na Alemanha, com a sua mãe, seu irmão e seu padrasto, Dieter Kronbeck. No dia 10 de julho de 1982, Kalinka foi encontrada morta em seu quarto e a partir daí começou uma grande investigação para saber o que tinha acontecido com ela. A Kalinka foi encontrada em seu quarto de noite pelo seu padrasto, o Dieter Kronbeck, e ele deu inúmeras versões para a polícia sobre o que aconteceu com ela. Primeiro, ele disse que havia aplicado uma injeção nela à base de ferro para o bronzeamento de pele mesmo, e ele ainda relatou que ele costumava aplicar essa injeção em vários familiares, então que era costume dele fazer isso. Só que depois ele mudou essa versão e disse que a injeção era para ajudar no tratamento de anemia que Kalinka tinha. E ele também disse que por volta da meia-noite a Kalinka estava reclamando de insônia, que ela não conseguia dormir e que ele havia dado um comprimido para que enfim ela conseguisse pegar no sono. A autópsia foi realizada pelos doutores Horman e Dorman. Junto com eles estava o padrasto de Kalinka. Ele era médico e esteve por perto durante todo o exame. A autópsia não conseguiu definir qual foi a causa da morte, mas constatou que havia conteúdo não digerido no estômago de Kalinka, conteúdo gástrico em suas vias aéreas e em seus pulmões. Foram encontradas também várias marcas de injeções em seu corpo, um rasgo superficial em sua vagina, sem contar manchas de sangue e uma substância esbranquiçada ao redor de suas genitais. Mesmo com todas essas informações e as inúmeras versões que seu padrasto deu, o Ministério Público da Alemanha considerou as provas insuficientes e arquivou o caso em 1987. Como eles eram da França, a justiça francesa voltou a julgar o caso em 1995 e condenou o padrasto de Kalinka a 15 anos de prisão. Em 2004, eles pediram a extradição de Kronbeck para a França, mas a justiça alemã não permitiu, afirmando já ter julgado o caso. Quando a Kalinka morreu, o seu pai, que era o André Bamberski, estava na França, e como eu disse, eles eram da França, né? A Kalinka e a sua mãe Danielle se mudaram para a Alemanha com o padrasto, mas eles eram da França. E o André estava muito furioso com o caso, porque para ele era claro que o Dieter havia drogado, estuprado e assassinado a sua filha. Ainda mais porque tempos depois foi descoberto que o Dieter havia injetado uma injeção de dopamina e outra substância na Kalinka assim que ele encontrou ela desacordada em seu quarto. E mesmo assim, os médicos concluíram que não havia crime por parte dele. Então o André ficou muito furioso e ele resolveu agir por conta própria, já que a justiça alemã não estava ajudando. O André dedicou a sua vida a perseguir o Kronbeck para provar que ele era o assassino de sua filha. Ele exigiu que uma segunda autópsia fosse realizada, porém, quando o corpo de Kalinka foi exumado, eles descobriram que seus órgãos sexuais foram removidos. Dessa forma, o teste daquela substância branca encontrada foi descartado. O pai de Kalinka chamou o professor Spen, que era do Instituto Forense de Munique, para que ele revisasse a autópsia. Após revisar, Spen relatou ter dúvidas sobre o testemunho de Kronbeck e também afirmou que a injeção de ferro e cobalto tinha sido aplicada muito mais tarde do que o horário que ele havia dito que aplicou. Mesmo com essa nova análise, as autoridades se recusaram a abrir o caso. Então André decidiu que iria para a Alemanha. Chegando lá, ele foi até o bairro onde Kronbeck morava e começou a entregar folheto aos vizinhos dele. Nesse folheto ele dizia que todos deveriam saber que havia um médico criminoso ali no bairro. E além disso, ele ainda colocou no folheto o nome de Kronbeck e aonde ele morava. O folheto dizia também que Kronbeck havia matado e estuprado a filha dele. Kronbeck, ao se deparar com a repercussão dos folhetos, processou o André por difamação e ganhou uma indenização de 150 mil libras esterlinas, que obviamente o André se recusou a pagar. O André então continuou sua busca por justiça por anos, até que ele conseguiu fazer com que as autoridades reabrissem o caso. Em 1995, aconteceu um julgamento porque a Alemanha se recusou a extraditar Kronbeck, já que o caso já havia sido encerrado em 1987.
Por causa das leis locais, os cidadãos alemães não podiam ser extraditados. Kronbeck foi condenado a 15 anos de prisão, porém ele não cumpriu nenhum dia. Ele continuou com sua vida confortável na Alemanha. Ele também já havia sido condenado por drogar e agredir sexualmente um adolescente que era inclusive seu paciente. Ele foi demitido de seu cargo, porém recebeu apenas uma suspensão como pena. Outras mulheres também se apresentaram para dizer que foram drogadas e agredidas por ele, mas por falta de provas o caso não foi levado adiante. Diante dessas inúmeras acusações, Danielle, a mãe de Kalinka, se separou de Kronbeck. André estava cada vez mais enfurecido com o caso e decidido a lutar por justiça. Ele contratou então vários detetives particulares para encontrar Kronbeck, porque ele havia se mudado e mudado o número de seu telefone. Depois de muito procurar, o André finalmente encontrou Kronbeck e decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Ele contratou vários homens para sequestrar e levar o Kronbeck para a França. No dia 18 de outubro de 2009, a polícia francesa recebeu uma denúncia anônima informando que havia um fugitivo em Mulhouse. Quando a polícia chegou lá, eles descobriram que o homem que estava amordaçado e sangrando era Kronbeck. Assim que a justiça alemã soube que Kronbeck estava na França, ela exigiu que ele fosse mandado de volta, junto com André e os sequestradores. Porém, a justiça da França se recusou a mandá-lo de volta e ainda o acusou de assassinato pela morte de Kalinka e libertou André sob fiança. Dieter Kronbeck foi considerado culpado e condenado a 15 anos de prisão e o caso foi finalmente encerrado. Após o resultado da sentença, o André soltou uma nota para a imprensa. Ele disse o seguinte: "Meu primeiro pensamento é para Kalinka, o que eu prometi a ela, um julgamento completo e justo. E agora que o objetivo foi alcançado e a justiça foi feita em sua memória, eu poderia chorar por ela." O André foi julgado por sequestro, ele confessou o crime, saiu sob fiança e ele foi elogiado por sua coragem e perseverança pelo promotor. O caso de hoje então foi esse, gente. Me diz aí embaixo o que vocês acharam. Uma curiosidade bem legal é que existe um filme sobre esse caso. Ele foi lançado lá em 2018, se chama Kalinka. Você encontra ele na internet para assistir online ou para baixar. Eu não encontrei ele dublado, porém eu vi que tem legendado para você assistir. E se você quiser saber um pouco mais sobre a história, detalhes que não deu para eu contar aqui, o filme relata todos os detalhes direitinho e é muito bacana de assistir. Então, se vocês quiserem ver, é só procurar na internet Kalinka. Me contem aí embaixo o que vocês acharam desse caso. Sinceramente, eu conheci esse caso há um tempo e, como eu disse pra vocês, eu sempre tive a vontade de vir aqui contar. Porém, eu tinha que pesquisar direitinho mais detalhes sobre o caso, né? Porque é um caso que a história chama muita atenção e demorou 30 anos para a justiça ser feita. Então me diz aí embaixo o que vocês acharam, se vocês já tinham ouvido falar desse caso e deixe sugestões para próximos casos que vocês quiserem que eu conte aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!